Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que reiniciamos o projeto, né? Luz Jesus, Luz das Nossas Almas, da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor. É com muita alegria, com muita gratidão que estamos estudando o livro Luz do Mundo, pelo espírito de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, renovando os votos de um feliz ano novo, de um início de etapa nova, que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos abençoe. E para iniciarmos as reflexões do livro Luz do Mundo, convido a todos, a todas, os amigos, amigas, irmãos, irmãs, que nós possamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o Divino Mestre, que é a luz das nossas almas, luz das nossas vidas, agradecendo primeiramente, Senhor, pela dádiva da vida, pela felicidade do lar, da família, agradecendo pela bênção da reencarnação, rogando a Jesus que nos ilumine, que nos ampare, que possamos ter muitas bênçãos em nosso caminhar na vida terrena. E assim damos início neste momento, Senhor, o estudo do livro Luz do Mundo. E assim, meus amigos, minhas amigas, o livro, então, Luz do Mundo, nesse projeto tão lindo, Jesus, Luz das Nossas Almas, nós vamos fazendo, então, a leitura, as reflexões que o espírito de Amélia Rodrigues, a professora Amélia Rodrigues, que também foi uma poetisa, foi uma escritora, então ela trabalhou com muita dedicação com a literatura infantil. Ela vem nos demonstrar os estudos que ela realizou, pesquisas sobre as passagens do Mestre Jesus aqui no planeta Terra, quando esteve entre nós. E o capítulo número 5 desse livro, Ensina-nos a Orar, vem nos trazer as informações da região, da região, assim, com a questão geográfica, a questão do contexto, como estava o ar tão perfumado pelas flores singelas, pelas flores silvestres, por roseiras variadas. Então, a Amélia Rodrigues, por ela ter sido uma poetisa, uma escritora de livros, professora, né, uma mestra, então ela nos traz essa abordagem mostrando como estava lá naquele momento em que Jesus estava ali caminhando, estava conversando, dialogando com os seus discípulos. Então, a Amélia Rodrigues, ela descreve a região da Judéia, um planalto elevado, mostrando assim que aquele planalto era composto por casas muito singelas, né? Era uma aldeia de Efraim ou Efraim. Ali estão casas singelas, muitas flores, muitas roseiras. Ela fala do perfume do ar, ela fala dos discípulos ali acompanhando Jesus e que eles começaram, então, que esse planalto, primeiramente, estabelecendo ali o contexto da onde eles estavam, esse planalto ali da Judéia, ele estava elevado acima do mar 830 metros, então quase 900 metros acima do mar. E era uma região muito próxima ali do Jordão, do Mar Morto, e aí nós vamos vendo a descrição tão geográfica, o contexto do dia, falando que era impossível não sentir vibrações divinas diante daquele horizonte do pôr do sol. Então, a maravilha da tonalidade, as tonalidades do sol, o perfume, e nós agora
convidamos a todos, a todas, para conseguirmos pensar, tentar criar telas mentais onde nós possamos imaginar Jesus, essa figura inigualável das nossas vidas, né? Como é o projeto Jesus, luz das nossas almas, ele se aproximando daqueles discípulos aos quais, ali nessa mensagem, no capítulo 5, Amélia Rodrigues escreve ainda crianças espirituais. Pelas dificuldades de entendimento da missão ainda de Jesus, por mais que eles estavam ali convivendo diariamente com Jesus, observando, mas ainda era muito intensa ainda a necessidade de compreensão de quem era aquele ser, de quem era aquele ser inigualável. Eles sentiam então aquela vibração de amor, aquela humildade, aquela presença única de Jesus ali entre eles. E eles também observavam que cada vez mais Jesus se afastava do grupo. Jesus se afastava e ficava momentos de introspecção, momentos de oração, né? Daí fala ali da solidão de Jesus no templo da natureza, fazendo então aquela conexão com o Pai Celestial. E que quando Jesus retornava desses momentos solitários, quando ele retornava ao grupo, eles percebiam que Jesus tinha aurido mais energias, uma transparência no seu olhar, que era onde Jesus se revigorava de forças, de energias, né, para dar continuidade à sua imensa missão, trazendo-nos os ensinamentos e principalmente exemplificando tudo aquilo que nós precisamos ainda compreender no decorrer dos nossos dias e das nossas existências. A proposta de Jesus está estabelecida há mais de 2000 anos para todos nós, para que possamos entrar nessa vibração. Então, quando Jesus se afastava, que eram momentos mais recorrentes, e os discípulos ficavam ali pensando, né? Como estaria Jesus fazendo então essa oração, essa prece, esse momento intenso com o Pai Celestial? Lembrando a todos nós aqui, a todos e todas, que neste momento atual da nossa sociedade terrena, nestas regiões que o espírito de Amélia Rodrigues, essa professora tão dedicada, nos ensina, nos explica no seu livro, é uma região de gravíssimas provações. Nós ainda não conseguimos compreender como chegamos ao século XXI, sabendo da mensagem, né, de amor, da presença imortal de Jesus. Aí veio o Consolador prometido, vem então esses espíritos superiores nos trazendo convites, né, para o amar a Deus, amar, a palavra-chave da nossa existência, amar, porque aquele que ama, perdoa, esquece. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a nós mesmos. Este é o nosso desafio. Essa é a proposta de Jesus. Mas ele esteve presente, trazendo e exemplificando. E aí nós não conseguimos compreender como que estão existindo, neste exato momento, um número variado de guerras gravíssimas, exatamente nessa região da Judéia, ali onde a Amélia nos descreve toda essa natureza exuberante, esse templo da natureza que Jesus fazia suas orações, aonde estão então a faixa de Gaza, Israel, toda essa conjuntura de guerras intensas, de mortes, de drones,
drones, né, que é tanto avanço da tecnologia, e nós pensarmos que quantos hospitais foram destruídos, quantos lares destruídos, famílias inteiras desencarnaram, porque ainda existe a guerra, existem os conflitos. Mas quando nós estamos estudando os livros da professora Amélia Rodrigues, nós vamos compreendendo o valor dessa presença inigualável, que vem nos convidar, então, o aprendizado. O capítulo 5 ensina-nos a orar. Então, quem pede a Jesus para ensiná-los a orar? Quem pede para o ensinamento da oração são os seus discípulos, aqueles que estavam. Mas um deles pede com muita intensidade, com muito carinho, com muito amor. Então, ali vem toda a narrativa desse momento único, que marca as nossas existências, porque foi através de Jesus que chega para nós essa oração tão bonita. São 7 versos, e aqui nós vamos tentar transmitir através da leitura, da alguma reflexão. Então, naquela paisagem, tudo são convites às coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falaras diversas vezes sobre a necessidade da oração, e em muitas ocasiões dele se apartara para o silêncio da prece. Então, essa comunhão, né, com Deus, com Jesus, com o plano maior. Em si mesmado, frequentemente buscava a soledade para a ligação com Deus, através desse ministério ardente e apaixonado. Então, retornava desse colóquio, e a placidez da face denotava a vitalidade aurida no intercâmbio com o Pai. Os discípulos aguardam-no com carinho, ansiedade, e inquirem-no quanto à melhor forma de orar. Quanto à melhor forma de orar, como dizer todos os ditos da alma, aquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um e em particular de todos simultaneamente? Havia sim em todos, havia então todo aquele grupo, aquelas pessoas que estavam ali junto com Jesus, então havia sim em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhe dispensara antes com invulgar sabedoria, a mais eficiente das orações. A mais eficiente das orações. Inquiriam, porém, se Deus, a questão, né? Inquiriam, porém, se Deus nos conhece e sabe que temos maior urgência, porque se há de lhe rogar, como fazê-lo então? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos devotado. Seus olhos estavam incendiados de luz e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda com tranquilidade enobrecida. O Mestre Jesus, né? Mestre Jesus relanceou o olhar pelas faces expectantes daqueles que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para no futuro. Aí nós abrimos um leque de interpretação para que no futuro, então quantas vidas nós teríamos que passar, existências terrenas, reencarnações, né, para se entregarem inteiramente ao Evangelho nascente. Fazendo agora uma explicação. Os discípulos, eles se devotaram à causa da caridade, do amor, a exemplificação. Eles se devotaram. Tanto que vários discípulos tiveram o momento final em martírio, né? Uns crucificados de cabeça para baixo, de cabeça para baixo, outros
Tantos foram sacrificados, quantos cristãos devotados, aqueles humildes que se dedicaram plenamente a seguir Jesus pela lei do amor, citando um exemplo de outra obra espírita, né, Paulo e Estevão. Aí quando nós lemos sobre a vida de Abigail, sobre Estevão, ali aquela humildade, né? Aquele sentimento aflorado da pureza, da pureza. Esses verdadeiros seguidores de Jesus, eles conseguiram abrir o sentimento, todo, assim, essa prece que aqui ensina o momento de oração, de abrir a boca da alma. Então, a alma, todo o íntimo do espírito imortal, né? Eles conseguiram. Então, me lembrei agora da prece de Abigail, quando Abigail faz aquela prece sentida do fundo do seu coração. Estevão também, que quando teve todo o conhecimento da passagem de Jesus, ele se dedicou, ele sofreu tanto, se dedicou. O apóstolo Paulo, que nos ensina toda a questão da caridade, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu estude, que eu leia vários livros, mas ainda, se nós não conseguirmos ainda o domínio desses sentimentos ainda que nos prendem, né, ao contexto terreno, assim, todos esses defeitos do espírito que prendem a marcha para a evolução. Então, são muitos exemplos muito atuais, né, que nós temos também. Mas, voltando ao capítulo 5, nós vamos ver, então, o Evangelho nascente, depois de sentir as ânsias através dos tempos, estrugiriam nos continuadores da sua doutrina, pelos caminhos do futuro. Sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas através dos seus lábios. Vamos pensar, imaginemos Jesus, aquele amor inigualável, aquela presença, aquela luz intensa que atravessou os tempos, atravessará ainda milênios. A energia do momento da prece. E a Amélia Rodrigues, ela se refere a Mateus. Aí há a narrativa da passagem em Lucas e em Mateus, mas Amélia Rodrigues nos traz essa narrativa, esse momento nos registros de Mateus. Então, voltando aqui, nós vamos ver incomparável melodia em 7 versos. Pai nosso que estais nos céus, Pai, a grandiosidade de Deus, quando nós imaginamos a nossa pequenez, se nosso planeta Terra, que para nós é gigante, imenso, ele se torna um micro grão de areia diante da magnitude da Via Láctea. A Via Láctea se torna um grão de areia diante de das galáxias imensas e o universo infinito. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, que nós pensamos na grandiosidade da sua criação, nós pensamos quantos anos-luz temos para caminhar, né? Pai nosso que estais nos céus, glorificação daquele que é a vida da vida, causa do existir, natureza da natureza, nosso Pai. Então, Deus, né, nosso Pai Criador, causa primeira de todas as coisas, né, a inteligência suprema, né, causa de tudo que existe é Deus. 3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eloquentes expressões de reconhecimento do Altíssimo
Humildade e submissão da alma que ora e se subordina às inexauríveis fontes da mercê excelsa. Entrega total em confiança ilimitada. Confiança ilimitada, né? Exaltação do Pai nas dimensões imensuráveis do universo. Respeito à grandeza da sua criação através da alta consideração do seu nome. Resignação atual diante das suas determinações divinas e divina presciência. Canto de amor e abnegação. Canto de amor e abnegação. 3 rogativas em que o homem, o ser humano, compreende a própria pequenez e se levanta súplice, confiante, porém, em que não lhe será negado nada daquilo que solicita. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. A base da manutenção do corpo é o alimento sadio, diário, equilibrado, tanto quanto a vitalidade do espírito é a sintonia com as energias transcendentes. Dá-nos hoje, dá-nos hoje. Então, o sustento para a matéria, para o corpo físico e as energias salutares para o espírito imortal. As energias, quando estamos numa aflição, numa provação, quando estamos num momento de muita felicidade, né? O nascimento de um netinho, então louvamos a Deus, graças a Deus pela vida, pela dádiva de um novo serzinho, né? Um nenezinho que chega na família. Quando uma enfermidade nos traz aprovação, nós pensamos, Senhor Deus, Pai de misericórdia, dai-nos força, dai-nos coragem para enfrentar com fé, com humildade, mas sabendo que ninguém está desamparado. Mesmo nos momentos de mais dificuldade, temos então a certeza de um Pai amoroso que quer o nosso bem, quer o nosso progresso. Quantos anjos da guarda, espíritos de luz, que estão trabalhando pela melhoria do planeta, pela nossa melhoria, que estão nos convidando à seara de Jesus, e vamos seguindo com esse amparo de amor, com esse amparo de energias que vem nos trazer o bom ânimo, a confiança, a certeza que não estamos sozinhos. E fazendo um momento aqui de atenção. Amélia Rodrigues, então, está nos relatando, olha, que há divergência entre os textos de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15, e de Lucas, que está no capítulo 11. Preferimos as anotações do primeiro, embora aquele outro situasse a preciosa oração em continuidade do Sermão do Monte. Assim, então, ela faz a preciosa oração. Então, fica registrado que ela preferiu a narrativa de Mateus, né? Mas dando continuidade, então aqui nesta oração dominical, que nós também vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Evangelho, está no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós temos ali a oração dominical também detalhada, trazendo a interpretação, toda a significação de todas as palavras, dos parágrafos, trazendo o entendimento, que é um momento único, quando o espírito se encontra em prece, em oração. Mas o que é determinante para esse momento é abrirmos o nosso coração, o nosso sentimento, seja no momento de extrema gratidão, seja no momento de extrema aprovação, mas que seja a prece, abrir a boca da alma, a prece do sentimento, que aí nós vamos conseguindo aprender
a entrar nessa sintonia que Jesus exemplificou, porque ele se afastava e ficava em colóquio, em sintonia com as forças superiores, porque ele era o espírito mais puro, modelo único, inigualável, modelo e guia da humanidade, como está no livro dos Espíritos, né? Então, Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos enviou Jesus para dividir a história do planeta em antes e depois do Cristo, trazendo-nos também exemplos de muita importância, como Francisco Cândido Xavier, com tanto amor, abnegado, dedicado, assumiu a sua mediunidade intensamente em benefício do próximo, como o nosso médium aqui, Divaldo, que psicografou também quantos livros de convites em nome de Jesus. Francisco de Assis, a humildade, o devotamento à caridade. Então, são grandiosos exemplos. E ressaltando, esses espíritos também procuravam, Francisco de Assis, né, sempre na natureza, fazendo aquela gratidão pela natureza, pelo existir dos animaizinhos, do sol, o cantar, né, a natureza. Então, a musicalidade sublime canta embalada, formosa, na pauta da natureza, conduzido pelo vento. A mais singela, a mais completa oração jamais enunciada. Ali, quando pedimos perdão, né, fazendo uma revisão ali, quando pedimos perdão, é um reconhecimento dos erros, dos equívocos e danos causados a si mesmo, primeiramente a nós mesmos, e ao próximo. Perdoa-nos, né, ensejando reparação através da oportunidade de refazer e recomeçar, sem desânimo, superando-se e ajudando aos que nos são vítimas, como perdoamos aos que nos devem. Há emoções nos espíritos que reconhecem a responsabilidade de conduzirem o sublime legado na direção do futuro. A ponte de intercâmbio entre os dois planos do mundo está lançada. Transitarão agora as forças mantenedoras do equilíbrio. Pedi e dar-se-vos-á, exorou o pomicultor divino. Pedi e vos, né, será dado. Ensina-nos a orar, rogava o discípulo ansioso. Então, o reino de Deus está agora mais próximo. Divisam-se seus limites e se vislumbram as suas construções. Nenhum abismo, nenhum óbice, vencidas as indecisões, né? Será que nós deixamos toda a nossa rotina materialista, todas as nossas correrias e vamos nos dedicar realmente ao estudo, a participar de grupos que têm algum trabalho solidário? Será que nós temos essa proposta de vida para todos nós encarnados no planeta Terra, né? Que cada um de nós possamos ter dentro de nós essa chama viva do amor, esse convite de ter de bom ânimo, né? Siga que você não está sozinho. E vamos seguindo com essa fé, lembrando de todas essas passagens de Jesus. Aqueles homens, aqueles seres humanos se levantarão logo mais da insignificância que os limita e irão avançar no rumo do infinito. Doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. O homem, o ser humano, sobe ao Pai no céu. O Pai desce ao homem na terra, homem na questão do ser humano que habita o planeta, né? Já não há díptico do solilóquio, do monólogo, né, então de Jesus no templo da natureza, chega-se ao diálogo, e do diálogo o espírito sai refeito num grande silêncio de paz,
e vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Ensina-nos a orar. Pai nosso que estás nos céus. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês, todas, fazendo uma pergunta. Quem que nos ensinou a fazer, pronunciar a prece do Pai Nosso? Será que nós temos uma memória afetiva de gratidão? Seja uma avó, um vô, um pai, uma mãe ou uma família que nos recebeu aqui no plano terreno e que nos ensinou a orar. Os discípulos pediram, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus pronunciou o Pai Nosso. E no Evangelho, então, para encerrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, oração dominical, os Espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, que está em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão verdadeira, obra-prima de sublimidade e simplicidade. Então, está aqui esse registro do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Quero agradeço a Deus, primeiramente, a Jesus, nosso divino mestre, luz das nossas almas, luz das nossas vidas. Agradeço a oportunidade, o convite da Mestre de Amor, na figura do Maurício Campos. Agradeço muito a oportunidade, rogando as bênçãos do Mestre Jesus, que a sua paz, a sua vibração de amor nos acompanhe nos dias que Deus nos permitir percorrer aqui no caminhar terrestre. Que as bênçãos de Jesus se façam em todos os lares, em todas as famílias, em todos os nossos corações. Obrigada a todos pela atenção, a todas, e muita paz em nome do Mestre Jesus. Que assim seja.